Ó, primeiramente, parabéns aí pela compra da moto. Obrigado, Leandro. Seja muito feliz com a moto, rode muitos km. E é isso aí, que seja a primeira de muitos. E na verdade seja muito bem-vindo à BMW. Nós vamos falar agora um pouco sobre a motocicleta. Obviamente não dá para aprender 100% da moto nesse primeiro momento. Sempre que precisar vir aqui tirar umas dúvidas. Nós temos a oficina também que você pode fazer reaperto de corrente, calibragem de pneu, à vontade. Chega aqui, pá, o pessoal deixa a moto ali embaixo, toma um cafezinho, a moto, o pessoal já verifica a calibragem de pneu, regulagem da corrente, tá? Nesse primeiro momento a gente vai falar um pouco sobre a motocicleta, tirar suas dúvidas acerca do gerenciamento. E conforme você vai utilizando, vai surgindo dúvidas, você pode recorrer a nós. Aumentou bastante a questão da potência, da diferença de potência. A gente sabe que muda o peso da motocicleta, muda totalmente a ciclística da moto, tá? Mas a motocicleta, em termos de segurança, na compra da moto foi te apresentada a motocicleta, mas ainda reforçando, a motocicleta possui controle de tração, possui ABS, possui gerenciamento de amortecedores eletrônicos, possui também os modos de pilotagem, e isso vai diversificar conforme a sua utilização. É interessante sempre informar para a moto que você está com garupa, ou que você está no piso molhado, ou que você está em condição de off-road, né? E condição de estrada, que é o modo Dynamic. A gente vai falar sobre cada um. A importância do modo de pilotagem, ele ajusta toda a motocicleta, desde controle de tração, ABS, resposta de acelerador, tá? E isso está relacionado à sua segurança, tá? Agora a questão do amortecedor também é interessante informar quando você estiver sozinho, estiver com dois capacetes, informar para o painel dois capacetes. Ela não tem a capacidade de identificar isso, né? A gente sabe que a 1250 ela já tem um leitor que faz a questão do peso. Colocou o peso, ele já vai ajustar automaticamente. Mas na 850 você precisa informar para a moto, tá? Mas é básico, é só dois cliques ali e já tá tudo certo. Sim. O que vai acontecer? Ela não vai ficar mais alta ou nem mais baixa. Isso na verdade ela vai ficar mais alta, mas o peso tem que voltar ela para a região de trabalho dela, tá? Se você informa a moto que está com dois capacetes e você está sozinho, você vai ter uma moto que vai ficar alta, seu peso não vai compensar, você vai andar fora de estrutura, né? E ela fica mais rígida, ela fica mais paciente. A moto está muito dura e tal, mas é porque está faltando aí uns 60 kg aí para deixar ela no balanceado, equilibrado, beleza? Sim, meu amigo. Acerca de uma coisa importante a se falar é a questão da chave presencial, tá? A chave presencial, nós temos aqui a opção da chave física, né? Chave canivete. Ela vai servir tanto para abertura do banco, tá? E para acesso ao suporte de GPS, né? O suporte de GPS hoje no Brasil, você pode utilizar ela como suporte de celular. Lembrando que a BMW não tem esse equipamento original, mas lá fora já tem, alguns trazem fora. Você consegue colocar um suporte celular aqui, tá? A remoção do banco também é uma outra opção que você utiliza com a chave, tá? Então você vai encaixar a chave aqui, vai girar e remover o banco, tá? E aqui embaixo do banco nós temos acesso à bateria, tá? Aqui é um ponto, em caso de perca dessa chave presencial, certo? Você tem uma chave carteira que vem junto, o Luciano vai te entregar. Essa chave carteira, você vai usar ela para remover o banco e você vai encostar ela aqui. E aí você vai dar a partida com a moto. Entendi. Tá? Aquela outra chave de plástico, ela não é uma chave presencial, ela não serve como essa. Essa, no próximo da moto, no piloto, ela já vai ligar a moto, né? Essa outra não. Você vai encostar nesse sensor aqui, tá? Aí eu ligo ela e deixo ela no bolso depois? Isso. Aí eu consigo... Você vai remover o banco, encostar daqui, dar a partida, trancar o banco, deixar ela. Na próxima partida você vai ter que fazer o mesmo processo, tá? Isso vai facilitar, você não vai perder a sua viagem ou o passeio por conta da chave, tá? Porque que acontece? O pessoal geralmente, já aconteceu bastante, né? Na transição da chave física para a chave presencial, você taca a chave aqui em cima do banco, dá a partida na moto e sai, a chave cai.
Já ouvi isso aí já. E aí, sabe, pô, perdi a viagem por conta da chave. Não, mas você vai lá na sua carteira, vai pegar aquela chave e vai colocar aqui. Ok? Aqui nós temos um pequeno porta-objetos. Já vem aqui equipado com algumas ferramentas, mas você pode adicionar. Essas ferramentas você pode fazer a manutenção da bateria, que é a troca, ou a verificação de polos, né? O reaperto dos retrovisores, tá? A abertura. Nós temos aqui também uma outra dica de segurança, que é importante falar na entrega técnica. Esse é um equipamento totalmente eletrônico. Como que eu faço para abastecer a motocicleta? Painel desligado, chave presencial próxima, eu vou fazer acesso ao tanque. Sim. Tentei abrir aqui, não foi possível. O sistema está com falha. Nesse jogo de ferramentas, eu tenho uma ferramenta que é essa chave, certo? E eu vou soltar esses dois parafusos. Não vou tirar ele totalmente. Só os dois. Soltar. Quando eu começar a soltar os dois parafusos, ele já vai abrir. Eu faço o enchimento e travo. Mais uma outra dica, você vai... houve uma falha, mas você não vai perder seu passeio ou sua viagem por conta disso. Aí quando você chegar em casa, tranquilo, aciona a BMW, tá? Sim. Ok? Pra colocar o tanque aqui, tudo por a chave pra mim. Alguma dúvida? Nenhuma, meu amigo. Tá, nós temos aqui no pedal de freio traseiro, nós temos um ajuste, tá? E esse ajuste ele é aconselhável utilizar quando você utilizar as botas enduro, né? As botas enduro ela não tem esse trabalho aqui, ó, né? Então ela fica um pouco mais alta para você ter esse trabalho, ok? Utilização comum, em calçados comum, utiliza ele sempre aberto, é o melhor. Lá no câmbio nós temos o assistente de troca de marcha, esse equipamento, tá? E você vai conseguir fazer a troca das marchas sem utilizar a embreagem, tá? Então você vai acelerar a motocicleta e simplesmente fazer a troca da marcha. Não é necessário devolver a aceleração. Você abre o acelerador e faz a troca, ok? E a redução também, tá? Então você vai subir e descer as marchas, tá? Sim. No manual ele vai falar up e down, ok? Vamos falar de gerenciamento. A princípio parece ter muitos botões, né? Mas isso depois, utilizando a motocicleta, você vai ver que é totalmente funcional, necessário e não é demais, tá? E até o pessoal pergunta, os botões não são iluminados e tal à noite e tal. Mas isso aqui, pilotando a moto, logo você vai gravar todos esses acessos. Eu vou pedir para você ficar desse lado aqui. Sim. Do lado tem mais botões, tá? Então começando aqui por este lado direito da moto, nós temos aqui a manete de freio, né? E a manete de embreagem lá. As duas manetes possuem ajuste de distância, tá? Não o freio dianteiro é hidráulico, então ele não existe ajuste para a questão do freio da baixo, né? Tá, pressão aqui não tem. Só na altura da manete. Só na altura. Minha mão é pequena, precisa do mínimo. Sua mão é maior, um pouquinho, você vai aumentar. Se você quiser filmar aqui, ó. A regulagem, como que ela é feita? Você vai jogar a manete para frente e vai rotacionar. Ó, nível 1, né? Vou colocar aqui no nível 4. Nós temos aqui até o nível 5. A manete ficou bem alta aí, tá? Então depois senta na moto, ajusta isso é interessante, tá ok? Voltando aqui, nós temos acelerador também eletrônico, não existe ajuste para acelerador, tá? Lembrando que toda manutenção que você vier fazer na BMW, toda motocicleta, ela é conectada no aparelho, faz calibragem de sensores, atualização de software, e isso envolve também a questão do acelerador. Por isso é muito importante seguir à risca o plano de manutenção da moto, tá? Nós temos aqui um botão de start e stop do motor. Motor ligado, desligo, e motor desligado eu consigo dar a partida aqui, tá? Aqui nós temos o botão de modos de pilotagem, tá? Depois com o painel ligado a gente volta a falar dos modos de pilotagem, como faz a substituição, ok? E aqui nós temos o aquecedor de manobra, ok? Desse lado aqui, fechou. Aqui desse outro lado nós temos aqui numa motocicleta comum, buzina, nós temos seta, ok? E aqui, desculpa, aqui nós temos alerta de luz alta, e você empurrou para frente, luz alta.
tá? Luz alta e desligou a luz alta, ok? Nós temos aqui piloto automático. Como que funciona? Eu tô aqui na velocidade 100, né? Mantendo a aceleração, eu vou tirar a trava de segurança, vou dar um clique para frente, ela vai manter a velocidade, ok? Posso aumentar a velocidade, posso diminuir, entendeu? Estou chegando perto de um obstáculo, enfim, que é outro obstáculo, um carro, uma moto. Preciso ultrapassar, eu simplesmente acelero a motocicleta, faço a ultrapassagem, volta, ela vai voltar para 100, tá? Ou eu preciso aumentar, você vai subir aqui, a hora que ela estiver na velocidade lá, você dá um clique, ela vai manter, ela vai atualizar. Para desligar, existem duas situações. Eu quero desligar, mas uma frenagem, só o fato de você tocar no freio ela já vai encerrar, tá? Outra opção é você guardar também o botão, né? Trava de segurança, né? Ou simplesmente acelerar a motocicleta e fechar o seguro, tá? No caso de você queira aumentar a velocidade, beleza? Aqui nós temos os faróis auxiliares, tá? Luzes auxiliares, eu vou ligar aqui, ok? Aqui nós temos pisca-alerta, luz de condução diurna, isso já trabalha automaticamente. Existe um sensor na moto que identifica o dia e a noite, tá? Então, de dia, isso no automático vai ficar apenas o DRL, se você quiser filmar ali, o DRL. Ó, esse é o DRL. DRL, luz baixa, luz alta e faróis auxiliares. Faróis auxiliares. Isso é tudo iluminação da moto. Surreal, surpreendente a iluminação dessa moto à noite. A gente pilota muito pouco à noite, mas se precisar você vai. Questão de iluminação não falta, tá? Voltando aqui, nós temos aqui o ajuste do amortecedor eletrônico, tá? Aquilo que eu disse, informar para a moto, tô sozinho, tô com garupa e com malas. Importante que ela vai se ajustar, tá? Isso aqui, nós temos dois botões aqui muito importantes para o gerenciamento do painel, tá? Às vezes a princípio que você olha tem muita informação, parece difícil de gerenciar, mas essa você vai gerenciar com apenas dois botões. No botão menu aqui, nós temos aqui seta para baixo e para cima. No joystick eu tenho esquerda e direita e barra de rolagem. Então o painel ele é gerenciado por sinais, né? Bem prático. E ele está muito bem traduzido, tá? Então o gerenciamento se torna muito mais fácil ainda. Em relação aos modelos anteriores, que o painel era analógico e digital, era bem mais complicado, era bem resumida a informação, né? O modo de pilotagem Dynamic lá parecia Dina. Ou seja, bem abreviado, algumas informações acabavam dificultando um pouco. Mas hoje nós estamos aí bem diferente. Nós temos aqui uma tomada USB, tá? E essa tomada USB você pode conectar o seu celular diretamente, né? E aqui nós temos também, continua aquela tomada do modelo europeu, tá? Eu consigo fácil esse adaptadorzinho aí, como que faz? Porque no Mercado Livre hoje já tem esse adaptador, tá? Mas aqui tem um USB já. Se precisar de mais, você pode comprar uma tomadinha aqui. Geralmente o pessoal, a gente mantém isso aqui porque a BMW ela vende muitos equipamentos, encher pneu, certo? Encher barraco, enfim, certo? E muitas outras ferramentas aí que você utiliza através da tomada da moto, tá? Sem contar que a moto ela é para aventuras, né? Então, nós temos a bolha da moto, tá? Esse ajuste recomendamos sempre fazer ele com a moto parada, tá? E é muito prático, você simplesmente levanta, tá? Eu acredito que para sua altura tá legal a altura da bolha, tá? Você sempre tem que pensar em olhar por cima da bolha, certo? O capacete, por isso que o capacete tem que ser bom, porque ele vai fazer o término aí da aerodinâmica. Sobra da bolha, pega no capacete e termina. Entendeu? Quando não tem a bolha, você tem um choque direto com o vento. Nada conforto. É acústico, né? A visibilidade e questão do conforto. Se tem uma coisa que atrapalha, que pega, que aperta, isso gera um desconforto. E você vai relacionar isso com a pilotagem da moto e quanto aí você vai pilotando menos a moto, ok? Então vamos ligar o painel, tá? Chave da moto tá com você. Nesse momento eu acho que eu posso fazer a entrega da chave para você. Vai segurar, agora é assim.
Esse cordão ele foi feito reforçado, tá? Então ele vai aguentar mesmo, então pode usar. Sujou, você vem aí e pega outro. Opa! Rapaz, BMW, hein, rapaz? Esse plástico eu tiro porque ele possui uma cola pra isso, velho. E se com o sol ele solta no painel. E é importante você colocar uma película de painel, tá? Eu aconselho o original, mas... Isso aí se grudar, tirar. É, né? Sabia. Vamos lá. Chave presencial próximo. Só lembrando, painel para abastecer a motocicleta. Painel desligado, sempre, certo? E você vem aqui, faz a abertura, ok? Sim. Chave próxima. Ela abriu, ok? Nós temos uma pequena dica de segurança. Quando a gente manuseia a moto com luva, todos os botões da motocicleta e essas partes são feitas para a gente agir com um pouco mais de agressividade, até porque a luva ela tira mais o contato da moto, tá? Então sempre que abastecer a motocicleta, confira se está fechado, tá? Porque assim, ela tem um sistema bastante tecnológico que não vai permitir ela abrir com a moto painel ligado, porém o inverso ela não faz. Se estiver aberto, eu consigo ligar a moto, ó. Então isso é um problema. Então sempre confirmar. Chega aqui, pode dar aquela leve borradinha mesmo. Sim. Beleza? Painel ligou. Deixa eu zerar ele aqui pra gente iniciar ele novamente. Quero que você liga ela aqui. Deixa eu colocar essa moto. Descanso. Isso aqui geralmente eu faço no final, mas eu vou fazer agora porque vai ser interessante. Ensinar você a colocar ela no descanso central. Sim, aí. Certo? Todas as outras motocicletas de baixa cilindrada, geralmente a gente puxa a moto para trás, né? Essa ela tem um sistema que até porque 233 kg não dá para você levantar e empurrar ela. Então, coloquei a moto no centro. Vou colocar em pé, vou acionar o descanso central. Ó, a moto está equilibrada, as duas bases fixas. Vou simplesmente empurrar. Não é força. Você puxou pra cima? Não, só Só o peso, viu? coloca pra você. Pra tirar, deixe tirar. sempre esse descanso aberto, porque se eu correr da moto, se ele desequilibrar, você joga pra cá. Não travei aqui enquanto do piso e deixa ela cair. Coloca ela no centro primeiro. Alinha ela, vira um metro. Você tem que ficar um pouco mais reto. Pra cá, deixa ela alinhar. Vamos deixar essa parte para você. Não, vai. Pode ficar em pé, pode ficar em pé. Ela já pode ficar em pé. Não vai cair não, pode ficar em pé. Pode ficar. Depois que você alinhou as duas bases, colocou o seu peso, cadê você? Colocou 90 aqui. E pra voltar? Pode deixar ela aí. Põe a gente volta. Ok? E aqui você fica até mais fácil para você manusear ela na garagem. Coloca uma base de plástico ali, senão quebrar o piso, a dona vai ficar. Vamos lá. Aqui perto aqui. Para você já iniciar o painel, não pode ficar aqui. Inicia o painel lá. Pode iniciar. Ó, um clique para iniciar o painel, certo? Um clique para desligar. Para travar o guidão, clique e segura. Certo? Travou o guidão. Um clique você libera. E um clique você liga o painel. Certo? Ligou o painel da moto. Você viu quando a gente ligou o painel, ele apareceu aqui ABS Pro. Além do ABS BMW, essa moto vai possuir uma versão do ABS que é o ABS Pro. O ABS Pro é o ABS de inclinação, ABS de curva. Geralmente as motocicletas, quando a gente aciona ela em curva, ela tende a jogar o peso inverso, correto? Essa motocicleta ela vai fazer uma correção. Às vezes a gente solicita mais do que é o necessário, ela vai fazer a dosagem dessa entrega de frenagem para não ter esse efeito. Isso funciona muito bem. É? Sabia disso aí. Tá, então vamos lá. Pista seca aí. Independente do modo de pilotar, ela tá ali. Serve pra ficar molhado mesmo. Tá? Então nós vamos lá. Lembra que eu disse? Seta para baixo, seta para cima, esquerda, direita e barra de rolagem, ok?
pudesse subir na moto aí. Tá, vamos lá. Falar um pouco sobre o gerenciamento do painel. Nós temos aqui controle de tração em ABS piscando, motocicleta parada, sensor não fez a leitura ainda. Começou a rodar, eles vão ter que sumir, tá? Eu consigo desabilitar o controle de tração em caso de um enduro extremo, né? Só dar um clique ele vai segurar. Então, ou seja, ele aceso, sem piscar, intermitente, ele tá desligado. Mais um clique, eu coloco ele para funcionar. Só que como a moto tá parada, não fez a leitura ainda, tá? Então, nesse momento eu vou pedir para você colocar a mão lá no joystick, né? Setinha para baixo, setinha para cima, e preparar que a gente vai utilizar. Antes, eu quero te apresentar o painel. Nós temos aqui nível de aceleração. Então, como você acelera, ela vai utilizar esse desenho aqui para representar o RPM, velocidade, posição de marcha, relógio e temperatura externa, temperatura do ambiente aqui. Nós temos aqui modos de pilotagem, tá? E aqui nós temos uma linha de status. Essa linha de status, sempre que setinha para cima, você vai alterar a linha de status, né? Setinha para cima aqui. Certo. Ó, e tem um monte de informação aí, tá? A gente pode ir lá na configuração, no computador de bordo da moto, configurar e eliminar algumas informações que são necessárias. Beleza. Ou seja, ajustando a informação rápidas ali para pilotagem, ok? Ok. Então agora, falando sobre os modos de pilotagem, isso é muito importante. Aqui faz alteração, tá? Pilotando a motocicleta, ó, o acelerador. Acelera aqui ela. Fica acelerado. Você está aqui, imaginando, nós estamos a 80 por hora. E aí você mantém a aceleração. Pegou uma situação de chuva, você vai vir aqui e vai colocar ela no modo Rain, certo? Enquanto você está acelerado, ó, lá não subiu o modo de pilotagem. Aí você desacelera, tranquilo. Se fizer isso em 80 por hora, o negócio. Ah, tá. Entendeu? Então você desacelera tranquilo, ela vai entrar o Rain e aí você volta acelerando. Eu usei isso muito ontem. Então aqui, e a mesma coisa para Dynamic e Enduro. Falando de modo de pilotagem, Rain, chuva, road, piso seco, cidade, pilotagem, a motocicleta está no seu estado normal de configuração, tá? No Dynamic ela fica um pouco mais agressiva, ela vai ajustar o amortecedor, deixar ele mais firme, melhora a resposta de aceleração. Cuidado, porque ela permite um pouco de derrapagem na roda traseira, porque ela ajusta o controle de tração, tá? No modo Enduro, ela retarda bem ABS e controle de tração, tá? E a suspensão fica mais confortável para essa condição de terreno, ok? Se precisar, nós temos a opção do Enduro Pro, tá? Na 850. O Enduro Pro nada mais nada menos a opção de configurar ainda mais, deixar o modo ainda mais agressivo na condição de Enduro, tá? Então, já falei Enduro Pro, uma pilotagem ainda mais profissional, tá? Mas assim, o básico que vem configurado aqui, o original, já tá Vai ser o suficiente, né? suficiente. Sem identificar aí a falta de qualquer coisa, depois eu te mostro como configura, ok? Então fechamos aqui, vamos voltar pro road, até porque você ainda tem cera nos pneus, é interessante você andar aqui no road, tá? Depois você ajusta. Lá no joystick, setinha para baixo, nós vamos acessar o computador de bordo da moto, tá? Então nós temos aí, joga o seu joystick para a sua esquerda até chegar na primeira tela. Já está navegando através do joystick, deu para entender, né? Setinha para baixo, você vê que sempre ele vai dar essa setinha, setinha para baixo. Nós temos a primeira tela do computador de bordo, que vai dar a temperatura do motor, tá praticamente a mesma temperatura do ambiente, tá? Aí nós temos ali pressão de pneu dianteiro, pressão de pneu traseiro, voltagem de bateria e autonomia do tanque. Nós vamos configurar a moto, eu sempre gosto de configurar a moto junto com o cliente, né? Poderia estar PSI aí, mas está em bar ainda, porque a gente vai configurar ela lá no final, tá? Mais uma setinha para sua direita, nós temos a Trip 1, tá? E na terceira tela nós temos a Trip 2. Trip 1 e 2 nós vamos ter tempo de condução, que é o tempo que o motor está ligado, tempo de pausa, tempo que o motor ficou desligado, tá? KM atual da Trip, KM geral da moto, que é o total, autonomia, velocidade média e consumo médio, tá? Então, ou seja, toda vez que eu vou fazer um passeio, eu zero a quilometragem na hora que eu for sair, tá? Porque ela vai somar o tempo que sua moto ficou desligada, o tempo que ficou desligado, isso para fazer média, calcular a rota, isso é interessante, esse tipo de informação.
Para zerar a trip, volta lá na trip 2, na segunda tela, volta para sua esquerda, mais uma tela. Ó, ele deu uma setinha para baixo. Nem todas as telas ele dá setinha para baixo, né? Então agora sim você vai dar uma setinha para baixo. Setinha é isso. Aí ele tem a opção redefinir todos os valores ou valores individuais. Eu quero redefinir todos os valores. Você vai jogar o joystick do lado que ele está pedindo, né? Jogou, zerou a trip. Ok? Setinha para cima novamente. Agora você vai para a terceira tela. E na terceira tela nós temos uma opção a mais. Gerenciamento. Ela zera automaticamente, tá? Então aqui nós vamos entrar no gerenciamento. Aqui redefinir automático. Como que funciona a redefinição? Que ela faz redefine automático, tá? Como que funciona? A cada 24 horas ela vai reiniciar. Ou seja, uma vez por dia ela reinicia. Sempre que você for pilotar a motocicleta, ela já vai estar com a trip 2 zerada. Ou você pode fazer isso manualmente, como você preferir. Eu sou um cara esquecido. Eu deixaria sempre para redefinir automático, porque sempre que eu vou fazer um passeio, eu sei que eu tenho algo já automático. Beleza, marquei. Beleza? Então setinha para cima. Pra voltar. Você tem duas opções quando você está aqui, ó. Ou você volta por aqui, ou você volta aqui, certo? Então continua. Por aqui? Eu entrei lá. Aí você Aí eu volto como eu fiz pra cima ou o joystick pra esquerda? Isso, né? Beleza? Mais uma tela para frente. Nós temos aí informações de pressão de pneu, tá? Pra gente falar sobre essa pressão de pneu, vamos dar uma pausa aqui. Vamos lá em configuração. Lá em configuração, última tela. Setinha para baixo. Configuração do veículo. CSC. Tá, e volta. Não, setinha para baixo. Quando você for voltar, você usa o joystick para a esquerda, tá? Configuração do sistema, desce. Mais uma. Aí você vai descer mais uma para baixo. Vamos configurar as unidades dela. Aí em consumo, rola para baixo. Consumo, setinha para direita. Você coloca km por litro, que é a última opção lá. Selecione e ativa. Volta para sua esquerda. Agora pressão de pneu, você coloca PSI. Beleza, as demais informações a gente configura depois. Pode apertar o joystick, voltar para esquerda, voltar mais uma vez, mais uma vez, até na primeira tela. Tá, setinha para baixo. Ó, em casos de viagem com duas pessoas é recomendado você calibrar o pneu 36/42. Em uma viagem sozinho, 32/36, tá? Utilização na cidade, passeios daqui para Chapada, Campo Verde, engarupado, sozinho. Esses trajetos pequenos, 36/42, sempre, sozinho ou engarupado. Agora em uma viagem longa, aí você faz essa calibragem de recomendação aí. Tá? Sempre que tiver dúvida, tem no painel ou tem o telefone aí do Luciano. Beleza? Mais uma tela para frente, nós temos informações sobre manutenção. Tá? Então nesse primeiro momento você tem 1000 km para rodar ou um ano, seria 21 de 2024, tá? Qual vai ocorrer primeiro? Após essa primeira manutenção de 1000 km um ano, as próximas manutenções serão de 10.000 km ou um ano, tá? Qual vai ocorrer primeiro? Tomara que seja por quilometragem, né? Vai fazer ser. a revisão por tempo a gente deixa para os mais velhos. Vai ser. Tá. 3 dias eu vou vencer esses 1000 km aí. Toda vez que a gente liga a motocicleta, ela faz um check-up. Ela lê todos os sensores, tá? Então se ela anotar aí 2 ou 3, 4 alerta, falhas, ela vai abrir 4 janelas aqui. Nesse caso ela abriu uma janela. Vamos ver o que é. Tá, mais uma setinha pra frente. Serviço expirado. Ir até uma oficina especializada em executar o serviço. Tá. Toda vez que falta 1000 km, a moto vai aparecer isso aí para você se planejar. Nesse primeiro momento, tá com 1000 km, então ela já tá pedindo para você se planejar já para fazer essa manutenção. Só que nesse caso, a velocidade, o km mínimo para fazer essa manutenção é 500 km. Tá? Como você mora na cidade, aconselho amaciar bem a motocicleta, rodar os 1000 km, tá? Trazendo a concessionária aí e já agendar a revisão. Depois nós vamos passar o contato aí da oficina para você agendar todo o serviço de lavagem, manutenção tem que ser agendado, ok? Sim, certo. Setinha para cima, nós vamos sair agora do computador de bordo da moto, nós vamos passar para a segunda tela.
Ó, segunda tela, navegação. Isso. Esse ele não vai estar habilitado, eu vou te explicar o porquê agora. Você precisa baixar o aplicativo BMW Motorrad Connect no celular, tá? Instalar todos os mapas, criar o ID, uma conta no aplicativo da BMW, e aí você faz a conexão com a moto e você tem acesso às navegações, mas é navegação, tá? Então, ou seja, navegação a gente sabe que é indicação. Ele vai aparecer no canto do painel a indicação da navegação, curva, 100 metros, vira à esquerda e tal. Mas na tela do celular você tem aí o GPS mesmo, tá? Mais uma tela para frente eu tenho mídia, e na segunda, terceira, quarta tela aí eu tenho telefone. Mídia e telefone é necessário você ter o intercomunicador no capacete. O intercomunicador conectado na moto e o celular conectado na moto, eu consigo gerenciar a minha galeria de música e consigo atender e realizar chamadas, tudo através da moto. Então se alguém te ligar, você atende pelo joystick, tá? Inclusive, se o garupa também tiver intercomunicador, conecta na moto também, você consegue compartilhar música. Muito bom. Com ela, tá ok? Mais uma tela para frente, a gente tem informações de configuração. Lembrando que, como eu disse, a configuração, o painel está muito bem traduzido, é muito prático. Só alguns sensores aí que você vai ter que ajustar, tá? Nós temos ali configuração do veículo, olha ali para cima, configuração do veículo, pré-seleção do modo de condução, entre nessa opção aí para nós. Ó, você viu ali que nós temos 4 modos de pilotagem, certo? Mas a moto possui, na verdade, 5 modos de pilotagem. Então, no caso, desabilita o Enduro ali, dá um off nele e habilita o Enduro Pro. Aí você vai em configurações, certo? Ó, nós temos aí, como eu tenho a opção de configurar resposta de aceleração, desce mais uma para baixo. Nós temos a opção de ajustar o controle de tração, tá? E o ABS, tá? Como eu disse, você tem a opção do Enduro que já está configurado, e o Enduro Pro você tem a opção de entrar aí e ajustar. Por exemplo, volta ali no DTC ali, controle de tração, entra nele. Agora rola o para menos. Olha. Ok. Por exemplo, eu tô no Enduro Pro, mas a questão do controle de tração do Enduro normal para mim é melhor do que o Enduro Pro. Eu consigo utilizar o Enduro Pro, melhorar a aceleração, mas manter o sistema de controle de tração mesmo do Enduro. Certo? Eu dou um ok ali, eu já ajustei. Entendi. E aí volta. Ele já tá ativo ou não, né? Não, você teria que habilitar ele, né? Ele tá. Volta lá no engine ali. Ele Resposta na aceleração. Isso. Agora aumenta ele. Suave. Sobe. Ó, eu tenho uma moto para pilotar com uma aceleração acima do normal em relação ao Enduro. Ou seja, eu quero melhorar a aceleração. Eu vou lá na configuração, ativo o Enduro Pro e mudo a aceleração para Dynamic, que é a mesma aceleração que você tem no asfalto. Lembrando que se você pilotar Enduro no asfalto, por exemplo, sempre que você for sair, a moto sempre vai permitir um pouco patinar na hora de sair, porque ela tem alguns segundos de permissão de controle de tração, tá? Mas ativa o Enduro normal, conhece a motocicleta. Esse primeiro contato é muito importante. Sim. Ok? Vou te mostrar agora aqui a questão do painel. Nós temos aqui informações do RDC. Pressão de pneus. Nós temos 2 sensores nas duas rodas, tá? E o ideal, a real utilização, real importância desses sensores não é te passar a informação de pressão de pneu, até porque quando você vai calibrar o pulso já tem tudo isso. A real intenção desses sensores é avisar quando se você tiver um pneu furou, ela vai aparecer. No entanto, que ela aparece um pop-up nessa tela, um branco que é uma informação, amarelo é um alerta, vermelho é risco de pilotagem. Então, independente do que está escrito, apareceu algo vermelho, você providencia a parada da moto. Ou é um pneu que furou, ou é outra coisa que envolve a sua segurança, tá? Então, o sensor detecta perca de pressão,
ele vai informar o módulo vai informar o painel e o painel vai te passar essa informação, tá? Então agora se a gente tirar a chave da moto e colocar longe, ele vai aparecer um pop-up amarelo, certo? Sim. Se a chave está fora do alcance, ok? Então esse é o RDC. Luz de condução diurna, ele já está aqui habilitado para a utilização, certo? Ele já desliga e liga automaticamente. Se você quiser deixar manual, você desabilita e aqui você liga o farol e desliga. Fica tudo manual. Prefere manual ou automático? É automático. Nós temos aqui configuração do sistema, que a gente já configurou data e hora, já configurou as unidades, tá? Pressão de pneu, km, consumo, velocidade, tudo configurado já no padrão que a gente utiliza no Brasil. Aqui na terceira opção, conexões, eu conecto celular, capacete do piloto e capacete do garupa. As conexões é muito fácil também de fazer, a gente pode te auxiliar aí após a compra do equipamento. Cada equipamento vai exigir um pouco mais de atenção aí na hora de conectar. A indicação aqui a gente consegue ajustar a questão do brilho do painel, né? Eu consigo deixar ele menos, pilotando à noite interessante aqui, pilotando de dia aqui, tá? Linha de status, isso é muito importante. Nós temos lá lembra que setinha para cima? Nós temos olha o tanto de informação que nós temos aqui. Nem todas são interessantes a gente ter ali no acesso rápido. Por exemplo, trecho total 2, trecho total 1, consumo médio 2, tempo de pilotagem, pausa 1, pausa 2, velocidade 1 e 2, isso não é interessante. Pressão de pneu é interessante, consumo médio interessante, trecho total e nível de enchimento do tanque. Então, ou seja, só terminando aqui, voltando lá, ó, dá setinha pra cima pra você ver, bem resumido, ficou melhor. Aí nós temos consumo médio, pressão de pneu, autonomia do tanque, nível de enchimento do tanque e km total da moto. Isso aí. Show? Alguma dúvida a princípio? Nenhuma, meu amigo, bem explicado aí. Continuando aqui, nós temos aqui informações, licença software e mexer demais na moto. Aqui, beleza? Certo. Aquecedor de manopla. Nós temos aí 3 estágios, tá, de aquecimento: estágio 3, estágio 2, estágio 1, mais um clique e desliga. Aqui, ó, bem aqui, ó. Estágio 3, estágio 2, estágio 1. Ok? Alguma dúvida? Tô tentando lembrar, ver se eu esqueci de algo aqui, mas eu acho que Isso nenhum lugar falou disso aí. Do que? Da seta, velho. Todos os vídeos assim, eu nunca ninguém falou essa variação. a questão da seta, ela desliga automaticamente, né? Por exemplo, você não vai esquecer da seta ligada. E a moto tem sensor, né, que lê a queda. Então sempre que você acionou a seta, continua ali e não fez a curva ou não desligou, ela vai desligar também. Então ela tem um controle de segundos, tá? Um controle de segundos. Ou seja, sempre que você... por isso que é interessante você acionar a seta próximo ao obstáculo, próxima curva, próxima à ultrapassagem. Às vezes a curva é a 200 metros, o cara liga a seta. Quando chegar lá, a seta já vai ter desligado. Por conta do segundos, é um controle de tempo. 3 segundos, né? Se você vê que a seta está desligando muito rápido, você vem aqui e pede para o mecânico aumentar o tempo da seta para você. Ah, é? Mas eu acho que é melhor você se adaptar porque ela está relacionada à segurança. Então, essa precisão, né? Ok? Tá. Eu vou te dar você agora. Subir e descer, eu aconselho sempre por aqui. Tem por aí, né? É muito Acontece muito de cliente rasgar o banco. Você pode olhar na nossa seminova, lá tem risco aqui e rasgado, porque às vezes vai descer desse jeito, tá? Então aqui travei, a moto caiu. Beleza? De coração você não morre, vai. Tá nela? Travou. Pena que eu não filmei isso. Esse susto aí. Mas só uma dica, se tiver uma vez num lugar íngreme demais, coloca lá.
joga todo mundo pra cá. Agora eu vou tirar. Mais fácil. Se você tiver às vezes num lugar bem inclinado, você não vai conseguir tirar a moto. Joga o guidão e aí você vai assim, beleza? Então aqui eu vou pedir pra você dar a partida na moto. Agora eu vou desligar. Faz a mesma coisa. O sistema desligou, não trabalha. Então, ligou. Agora terminou. Certo? Beleza. Mas, para mim gerenciar o comportamento do amortecedor, gerenciar a altura, pressão, eu preciso da moto ligada, com o motor ligado. Então, você dá a partida na moto. Dá a partida nesse mesmo. Pega, segura até ela funcionar. Você vai ter tiro. Você vai dar um toque de ar, você vai desgastando a bateria. Ó, um clique. Eu acesso a opção. Clique seguro. Capacete mala. Clique seguro. 2 capacetes. Ela vai subir agora. Olha ela subindo. Mentira. Eu não posso ver agora. Essa é a configuração da câmera, tá? Porque ela tá assim agora. Só que quando ela subir, Ela vai virar, né? certo? Ou seja, tá assim, segurou agora. Ela vai colocar o garupa e vai andar tranquilo, certo? Rápido dormindo. Voltar ao normal. Uma seta pra baixo. Clique segura. Ela vai baixar agora. Ó, aqui agora você pode deixar na calção também. Capacete mala. Ela está intermediária. Até porque ela vem configurada para 80 kg. Você pega 90. Você pode dar uma pouco na calça. Se você achar que ela está muito dura, você volta também. Tá? Termo de acelerador. Ó. Volt. Dynamic. Enduro e chuva. Acelerador mais lento no Rain, normal no Road, mais agressivo no Dynamic. Enduro, ele é como se fosse o Road. Tá? E é isso.